Na pergunta número 5, quantas vezes o nome Josué aparece na Bíblia? Então nós sabemos que pelo menos aí 200 vezes aparece o nome Josué. Na pergunta número 6, qual a origem de Josué? Então sabemos que Josué é filho de Nun, neto de Elisama, príncipe da tribo de Efraim. Nasceram no Egito, a época que seu povo estava debaixo do jugo de Faraó. Criado como escravo, o jovem teve a oportunidade de conviver então com Moisés. Sendo então o primeiro filho de sua família, Josué jamais se esquecera da Páscoa, quando o sangue foi colocado ali nas ombreiras da porta e o povo saiu do Egito. Josué tornara-se príncipe maioral como seu avô. Parte número 2, Josué é um líder escolhido por Deus. Na pergunta número 7 diz, como se deu a escolha de Josué para sucessor de Moisés? Então, primeiro, Deus, em razão de seu bom caráter e de suas habilidades de liderança para conduzir Israel à conquista da terra prometida. No momento em que Deus ordenara a Moisés, chama a Josué, iniciou então a preparação de mais um grande líder de Israel. Josué foi um fiel servidor, por isso Deus lhe honrou com uma posição tão distinta. Pergunta número 8. Como se deu a preparação de Josué para dirigir o seu povo? Então, a proeminência de Josué em Israel ocorreu somente depois de muitos anos de fidelidade, tanto ao Senhor como a Moisés. Moisés foi o líder que ensinou Josué o caminho de governo eficaz. Moisés ensinou Josué a depender totalmente da direção de Deus em todas as circunstâncias de sua vida. Na pergunta número 9, quais os desafios ou obstáculos que Josué enfrentou na sua preparação para aprender a lidar com as adversidades? Então, ao longo da caminhada para Canaã, o corajoso líder experimentou a aridez dos desertos salticantes. Ao longo da caminhada para Canaã, o corajoso líder experimentou a falta d'água e de alimentos básicos. Ao longo da caminhada para Canaã, o corajoso líder experimentou os enfrentamentos com povos hostis. Na pergunta 10, o que Josué aprendeu com as suas experiências? Então, ensinaram-lhe a depender de Deus e a respeitar a liderança de Moisés. Quais espias trouxeram notícias positivas ao grande líder de Israel, que está aí em Números 14, de 6 a 30, no episódio da visita deles à Terra Prometida? Então, a pergunta 11. Então, somente Josué e Caleb. Na parte 3, Josué é um líder conforme a providência de Deus. Pergunta número 12. Quais os desafios de Josué na sucessão de Moisés após a sua morte? Deuteronômio 34, 7 a 9. Então, o grande desafio de conquistar a confiança do povo e também o grande desafio de substituir aquele que os liderava segundo a sábia vontade de Deus. Pergunta número 13. O que Josué, usado por Deus como canal de bênçãos para o seu povo, tem a nos ensinar sobre a sua submissão a Deus? Então, a lição que aprendemos nesse edificante relato é que Deus usa seus servos para cumprir seus eternos propósitos. A despeito de ser um homem simples do povo, Josué tornou-se um instrumento divino para conduzir Israel à terra prometida. Em nenhum momento Josué deixou de reconhecer que Deus sempre esteve no controle de tudo. Ele nunca tentou tomar para si a glória que pertence somente a Deus. Josué entendeu perfeitamente que as águas do Jordão só se abriram pelo poder do Eterno e que não foram suas estratégias militares que fizeram ruir os muros de Jericó. Na parte 4, qualidades do caráter de Josué. Cite aí, na pergunta 14, 3 qualidades morais e espirituais do caráter de Josué. Então, as qualidades principais: obediência, fidelidade e o caráter ilibado. Número 15, ligue a primeira coluna de acordo com a segunda, de acordo aí com as qualidades morais e espirituais de Josué. Então nós vamos ver que na liderança o bom caráter é determinante para o sucesso de qualquer empreendimento. O caráter faz distinção entre os que administram bem o poder e os que abusam dele. Os valores de um caráter cristão ideal, tais como piedade, abnegação, integridade e honestidade, são imprescindíveis à vida de um líder cristão. Depois nós vamos ver aí, porque era obediente a Deus, Josué foi um servidor obediente ao seu líder. Obedecer por amor equivale à verdadeira submissão. Depois nós vamos ver aí que Josué tinha um caráter íntegro, por isso pôde manter-se leal a Deus e a Moisés. Ele assumiu um compromisso de fidelidade que o tempo não conseguiu abalar. Fidelidade ou lealdade é uma qualidade moral de Deus. Paulo nos ensina no Timóteo 2,13 que a fidelidade de Deus é o corolário de sua autocoerência. Moisés, em seu belíssimo cântico antes de morrer,
ilustrou a lealdade divina valendo-se metaforicamente da rocha, isto é, ele é a rocha em que se pode confiar. E na conclusão aí nós temos para completar. Deus ainda hoje continua chamando e capacitando homens e mulheres que estejam dispostos a se submeterem por amor à sua santa vontade, a fim de liderar a sua igreja, conduzindo-a ao seu destino final. Bom, por que é tão proveitoso para nós então estudarmos o livro de Josué nos nossos dias? Nós vamos ver que ao ler as exortações de despedida de Josué relativas ao serviço fiel, o nosso coração vibra, né, vendo isso aí, essas narrativas, essas lutas, né, que Josué teve na sua vida. Quando nós vemos aí Josué diante do povo dizer, olha, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor, nós serviremos a Deus. Isso é interessante, empolgante para nós, para a nossa família. Quando nós olhamos Deus dizer para Josué, ser forte, né, ser corajoso, isso é empolgante para nós, é como se nós mesmos estivéssemos ouvindo isso na nossa vida de cristão. Então seja sempre corajoso, seja sempre forte, né? Deus disse também para Josué, que é muito importante para nós, que é esforça-te e tem bom ânimo, sempre se esforçando, tendo bom ânimo para trabalhar para Deus, para viver para Deus, para fazer a obra de Deus, para lutar as guerras do Senhor. Quando é dito também para Josué que ele deveria todo dia ler em voz baixa a Bíblia e seguir aquilo. Então, na época não existia ainda a Bíblia como nós temos hoje. Mas os Pentateuco estava escrito e ele deveria todo dia ler, meditar naquilo ali e sempre praticar o que estava ali. E isso ensina para nós também que nós devemos todo dia estarmos lendo a palavra de Deus, meditarmos nessa palavra, seguirmos o que está escrito ali, praticarmos o que está escrito ali. Nós vamos ver então que o livro de Josué ensina para nós grandes coisas para a nossa vida espiritual, a confiarmos mais em Deus, termos fé em Deus, né? Nós vamos ver o exemplo aí dos muros de Jericó caindo pelo poder de Deus. Vamos ver aí a Raabe, a meretriz, tendo fé no Deus dos israelitas e por isso ela foi salva, né? Então nós vamos ver vários exemplos aí maravilhosos. Nós vamos ver aí também durante a batalha que Josué batalhava contra os inimigos, vamos ver o sol parando, uma coisa maravilhosa isso, o sol parando para dar tempo dos inimigos serem destruídos por Josué e seu exército. Então são coisas tremendas que existem aí no livro de Josué que nós temos que ler e aprender e realmente aproveitarmos para a nossa vida cristã. Aprendemos também pela palavra de Deus. Em Hebreus, né, diz que se o povo de Deus tivesse encontrado já o descanso quando entrou em Canaã, Josué não teria falado para eles, né, de um outro dia, de um outro descanso que era mais importante, que o verdadeiro descanso nosso é no céu, é quando estivermos para sempre com o Senhor. Não é um dia aqui na terra, não é um descanso material do nosso corpo, nada disso. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. É em Jesus que nós achamos o descanso, não é num dia, não é numa cidade, não é num local, mas em Jesus, em Deus é que achamos o nosso descanso, o descanso prometido por Deus. E nós aprendemos também que Deus não falha em suas promessas, né? Deus não falhou em nenhuma única vez em suas promessas que Ele fez à casa de Israel, né? Tudo se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir. E o mesmo então se dá com a boa promessa de Deus relativa ao justo reino dos céus que Ele tem prometido para nós. Tudo vai se cumprir, com certeza. Glória a Deus. Nós convidamos você agora a orar juntamente conosco. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Se você está doente, está enfermo, vamos orar agora. E Jesus cura todas as enfermidades. É Deus que sara todas as nossas enfermidades. Jesus levou na cruz do Calvário os nossos pecados e as nossas iniquidades e também nossas enfermidades. Creia nisso e seja curado agora em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Ajuda-os agora a tomar a sua decisão. Salva-os, ó Senhor. Ó Pai querido, essas pessoas que estão agora aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, te pedimos, escreve os seus nomes no livro da vida. Cuida delas, guarda, livra de todo mal, Senhor.
que elas possam ter a certeza da salvação a partir desse momento. Nós cremos que o Espírito Santo está agora fazendo morada nessas pessoas e vai ajudá-las. Pai querido, aqueles que estão enfermos, doentes, em nome de Jesus, eu repreendo essas enfermidades. E agora ministro, Pai, a tua cura sobre elas. Renegrada, rusta e arcap, forsta, canetea, haletinite. Regrada, queimahadecere. Em nome de Jesus, receba o poder excelente de Deus sobre a sua vida. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.